Salve, abençoados, Deus abençoe. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. The Revolution Podcast apresenta... Por que não vemos o agir de Deus? Esse é o tema. Tema interessante, né, gente? Sejam bem-vindos, sejam abençoados, edificados com mais uma palavra, mais um episódio aí nosso aí do podcast. E vamos começar. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, uma característica singular de Deus é que ele se move e a maioria das vezes a gente não entendemos a forma que ele se move. Sim. A maioria das vezes a gente não vê a forma que ele se move. E por que essa é uma característica dele? Por que ele não gosta de mostrar o mover dele? Você tem uma resposta para mim, Elias? Caracteristicamente, eu defino que de uma forma. Não é que ele não queira mostrar. Deus se mostra. Sim. De várias formas, de várias maneiras, em vários ambientes. Sim. Só que é o seguinte, é difícil para nós detectarmos a forma com que ele está se apresentando no momento. Independente que seja o momento. Compreende? Sim. Então, nós vamos lá em Eclesiastes 11:5. Tem como você abrir para nós? Por favor, meu querido. Eclesiastes. 11:5. Peraí. Tá vendo lá em Deuteronômio? Tô pensando em Deuteronômio demais. Daqui a pouco nós vamos lá em Deuteronômio. Eclesiastes quanto? Eclesiastes 11:5. Meu querido. 11:5 de Eclesiastes está escrito assim. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os nossos ossos no ventre, daqui está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Oh, interessante isso, hein? Sim. Então, a primeira parte aqui, que eu deixei anotado aqui para nós aqui, foi o seguinte. Além da característica de Deus, essa primeira parte que Eclesiastes, ela é uma resposta de Salomão. E ela é muito interessante, por quê? Porque da mesma forma que a gente não vê o vento, a gente Sim. só sente o vento. A gente pode sentir o vento dele passando aqui. Eu senti a brisa dele, que ele foi, bateu na parede. Só que eu não sei a direção que ele vai. Eu não sei pra onde que ele vai. Eu sinto que ele passou por aqui. Eu sinto que ele foi, por exemplo, Sim. ele foi pra esquerda. Mas daqui a pouco ele pode virar pra direita, pode virar pra esquerda. Eu não sei pra onde ele vai. Pode. Eu só sei que ele vai pra algum canto. Sim. E da mesma forma é um osso no ventre da mãe. Quando o bebê está sendo formado, até aquela geração ali, a gente não vê como os ossos são formados. A gente sabe que está ali dentro da barriga da mãe, está crescendo, está evoluindo, só que a gente não vê. A gente pode até ver um formato na ultrassom, por exemplo. Você consegue ver o formato que o osso formou, que a parte do corpo da criança formou, mas você não consegue ver o todo. Ele se fazendo. Desculpa, gente. Ele se fazendo ali, sabe? Então, olha pra você ver que interessante isso. Quando Salomão fala isso, é uma sabedoria gigante. Sim. Para poder trazer uma forma que Deus trabalha. Muitas vezes a gente não vê o trabalhar de Deus. A gente sabe que ele está se movendo. A gente sabe que ele está fazendo. Entende? Sim. Só que a gente não vê. A primeira parte do versículo explica que é um vento que a gente sente a brisa. Só que os nossos olhos naturais, ele não vê. A gente percebe, mas a gente não vê. O segundo exemplo é justamente, de novo, é o osso os ossos sendo formados no ventre da mulher. E a terceira parte, que é mais interessante ainda, olha para você ver, na parte 3 do versículo, Sim. ele vem completando. Ele fala assim, como nós não vemos o agir de Deus, mas Deus faz todas as coisas. Sim. Então, aquele momento que você acha que tá tudo dando errado, que todas as circunstâncias estão dizendo para você que não vai dar certo, que não é assim, que não vai ser isso, Deus está se movendo. Deus não deixou de se mover. Sim, é verdade. Os 3 padrões aqui mostram quais são os padrões.
padrão da natureza. Ou seja, Salomão, na hora que ele pega esse versículo, ele destrincha o versículo usando a seguinte fórmula. O ventre da mulher, o vento, Sim. são fórmulas e são formas que nós não sabemos dimensionar. Por exemplo, eu sei a direção do vento, certo? Legal, bacana. Mas eu, além de não ver, eu não sei como ele foi formado, não sei para onde é o seu final. Sim. Eu só sei que eu tenho um pequeno reflexo, ou uma pequena margem de saber de onde ele veio. Eu estou sentindo a direção que ele está passando por mim. Sim. O ventre da mulher é a mesma coisa. Não tem como você pegar e saber como um esperma e um óvulo começou a se formar e tomar Uma forma. cara. Não tem como. Como é que duas coisas minúsculas, quase inexistentes aos nossos olhos, tornam a coisa linda e bela como eu? Calma aí, vai com Não, calma. bela não. Mas aí, sério, Tem olha que só tá pra você feliz ver. mesmo, né, meu querido? Poxa, tem que É estar só assim, né? feliz. Mas olha só pra você ver. Montar algo que já tá, que é físico, que é palpável, é fácil. Sim, sim. É fácil nós pegarmos as madeiras e montarmos, por exemplo, uma mesa. É fácil montar qualquer coisa. O difícil é saber como se formou o início de tudo. Sim. Isso aí só Deus sabe. E é só uma revelação para nos ajudar. E como entender, por exemplo, o trabalhar de Deus? Como entender qual é o sistema que Deus está fazendo tudo? Nós queremos dominar tudo, e na verdade nem tudo é para ser dominado. Sim. E tem coisas que irão nos dominar. Tem coisas que nós não saberemos hoje, só futuramente com Deus. Mas tem coisas que Deus se deixa revelar. Deus se deixa revelar. Ele se revela através da natureza. Sim. Mas olha que interessante isso, que eu até anotei aqui, olha pra você ver. Sim. Mesmo que a gente não vê, ele continua agindo. Ele se move hoje. Nada escapa dele. Nada faz ele mudar. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Atrás das cortinas, ele continua se movendo a seu favor. Cara, a gente não precisa ver. Sim, mas... Não precisa ver. A gente precisa apenas confiar. Sim. Se eu conheço a palavra, eu conheço a promessa que ele tem pra mim, eu conheço tudo que ele já me falou, que não preciso de alguém para poder falar, mas ele já se mostrou pra mim no propósito. Qual que é o meu propósito nessa terra? Qual que é o seu propósito nessa terra? A gente tem que ter essa realidade, essa revelação do que qual que é o propósito nosso aqui. Com toda certeza. Pra que eu fui criado? Não foi só pra mim viver trabalhando, não foi só pra mim viver bebendo ou me drogando, me prostituindo. Não, eu tenho um propósito. E qual que é o propósito meu aqui nessa terra? E isso a gente tem que buscar incessantemente essa resposta, sabe? Verdade. Porque se você não procura essa resposta, você não vai saber. Mas mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Ele continua se movendo, ele continua agindo. Entende? Ele não parou e não vai parar de agir por você e nem por mim. Sim, isso é verdade. Veja bem. Quando nós vamos reparar, é o seguinte. Qual é o seu propósito? Meu propósito é adorar a Deus. A palavra diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, nós queremos respostas às coisas que é de domínio dele. Se ele criou, ele está conduzindo, ele está administrando, está gerenciando, a gestão está na mão dele, a nossa função é simples e objetiva. Obedecer tudo que ele manda. Está perdido em um caminho em que você tem placas direcionais, é você estar tampando os olhos e não querendo ver. Se há placas no caminho, ela está te indicando. A palavra de Deus indica como devemos andar em Cristo, que é o caminho. Sim. Porque tudo é para Ele. Se é para Ele, Ele já sabe o que Ele quer. Só que nós sempre colocaremos que é para mim. Nós queremos para nós. Até porque fazemos parte de um reino e fazemos parte de Cristo. Sim. Entendeu? E Cristo faz parte dentro de nós, na construção de um ser humano melhor. Sim. A nossa dificuldade é entender que é tudo para Ele. E isso parte de um princípio desse que eu estou te falando, de você crer, de você confiar. Porque quando você crê, você confia, você acredita,
você não duvida Sim. com as circunstâncias, você não duvida com o que tá te balançando pra lá e pra cá. Com toda certeza. Entendeu? Passa vento, passa luta. O crente sempre sabe o que ele vai ganhar no final, sabe? Ele tem certeza da realidade e da verdade que ele tem para receber. Verdade. E olha para você ver, eu coloquei 3 pontos aqui importantes de talvez razões que Deus se move de formas por trás das cortinas que a gente não vê. Vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui. Deus quer nos levar a um lugar de fé, a um lugar de dependência, aprender a depender dele. Você abre para nós em Abacuque, por favor, 2:4. Sim. Vamos lá, Abacuque 2:4. Sim, Abacuque 2:4. Isso. 2:4 de Abacuque está escrito assim: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Vai Romanos 1:17, por favor, de novo. Romanos 1:17. Vamos lá. Romanos 1:17 vai estar escrito assim. Deixa eu só voltar aqui as páginas, que eu fui demais. 1:17 de Romanos está escrito assim: Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Pela segunda vez, fé. Sim. Fé. Eu tenho outros versículos aqui anotados aqui, mas não vamos ler todos porque senão vai estender muito. Mas tudo, ele quer nos levar ao quê? A um exercício de fé. Esse exercício de confiar na palavra, de confiar no que ele já te disse, Sim. de confiar no que ele já falou. Mesmo que tudo fala, filho, não vai dar certo, não é isso, não é aquilo, vai dar errado, já sabe, deu errado, entendeu? Mas eu tô falando assim, não, meu filho, confia em mim, confia na minha palavra, eu já te disse na minha palavra, confia no que eu já te falei. Sim. Então a gente tem que aprender isso, a confiar. Ele quer nos levar a ter dependência dele, a diminuir a gente e deixar ele a crescer. Olha só mais um versículo para nós aqui, Sim. que é Hebreus 11:1. Vamos lá, só o terceiro. Hebreus 11:1 está escrito assim, ó: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha aí, mais um versículo falando, cara, é o firme fundamento, é nisso que a gente tem que estar firmado, é na palavra. Na fé. Na palavra. É na fé. É aquilo que você não vê, mas você crê. Então a gente tem que aprender a crer na palavra, a crer no que o Senhor já falou com a gente. Se Deus falou com você, olha, vai por ali, vai por ali. Se Ele falou, para aqui, para aqui. Entende? A gente tem que aprender a confiar nele, a aprender a ouvir o Senhor. Sim. Entendeu? Porque dentro da fé, pega comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 está escrito que o Senhor fala a Abraão: sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vá até a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, não tem nada definido ainda. Sim. Dá para você largar tudo que você tem aqui e ir para uma terra sem saber de nada nem para onde você vai? Dá, até que dá, mas é meio estranho, porque você fica assim... Acho que todo mundo que sai de casa e vai para um lugar que não conhece, ele fica receoso, porque não tem aquela segurança, não tem aquele conforto que você tem no meio da sua parentela, no meio da sua casa, das pessoas que você conhece. Porque quando você tem um convívio, você está no meio ali daquelas pessoas, você tem uma segurança assim, não, aqui eu estou no meu lugar, aqui é meu, eu conheço. Mas quando você sai e vai para outro lugar que você não conhece ninguém, é desafiador. Sim, com certeza. Entendeu? O mais difícil para Abraão não é ir para um lugar. Porque você ir para um lugar que você já imagina ou que você conheça, tranquilo. O difícil é você se tornar um nômade. Deus falou com ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele não chegou e falou assim: ó, sai e vai para a terra de Sidom. Não, ele não falou nada disso. Não vai para... Antes de Jericó tinha outro nome, mas para Jericó, não, ele não falou isso. Ele falou: vai.
É simplesmente isso. Vai, continua a caminhar. Sim. Lembra da Dorothy? Continue a nadar, continue. Então, é desse jeito mesmo. É tipo Abraão ouvindo o Senhor falando com ele assim, junta todo mundo e filho, dá no pé. Sim. E foi embora Abraão. Só que a fé dele é tão grande, porque ele não está construindo algo para si, ele está construindo para Deus. Sim. O que ele ouviu foi mais forte do que ele estava vivendo. Uhum. Agora, me importa muito o que eu estou ouvindo da parte de Deus e não o que eu estou ouvindo da parte dos homens. Com certeza alguém falou com ele, Abraão, você não vai. Você é louco. Ao mesmo tempo, essas palavras não fizeram efeito, porque a abordagem de Deus sempre será segura e sempre será iluminadora. Aí no capítulo, por exemplo, no capítulo 22, Deus fala com ele assim, Abraão, me ofereça o seu filho em sacrifício. Moriá. Levar o filho até lá. Matar o filho. Deixa eu lhe falar. Há um questionamento, por exemplo, por que não vemos o agir de Deus? Imagina Abraão nesse momento. Olha só para você ver, no versículo 7, o Isaac vira para ele e pergunta, meu pai, já vejo aqui a lenha, já vejo o fogo, vejo tudo. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? No versículo, por exemplo, no versículo 8, responde Abraão para ele assim, ó, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Se é tudo para ele, Abraão já responde correto, Deus proverá para si o cordeiro. Mesmo ele sabendo que Deus pediu o filho dele em sacrifício. Ele não sabia como seria o sacrifício, ele só sabia que teria que sacrificar o filho. Agora, de que forma, de que maneira Deus queria o sacrifício, ele não sabia. Mas ele preparou para a forma que ele conhecia, matar o filho. Lá no final do capítulo 20, no final do capítulo 22, onde que Deus suga até a última gota de fé de Abraão, Abraão está com o cutelo levantado para matar. Não é um sentido figurado. É real. Entendeu? Aí, de repente, um anjo aparece falando, não faça tais. Ele olha e vê um cordeiro amarrado. De onde veio esse cordeiro? E por que esse cordeiro está amarrado? E por que ele não viu o cordeiro? E no final ele entendeu. Deus preparou para si o cordeiro e não era aquele cordeiro ali vivo, amarrado. Não era Isaac. O cordeiro era Jesus. Mas simplesmente ele queria saber se Abraão teria capacidade de levar adiante em sua semente, em sua geração, aquela fé transbordante de confiar e sempre confiar e obedecer em meio às circunstâncias. E isso é gerar fé. É isso que ele quer que a gente faça. É essa dependência que ele quer que a gente tenha dele. Sim. Ele quer que a gente fale assim, Deus, eu tô aqui, eu dependo... Olha, até repito de falar. Eu quero o Senhor, eu dependo do Senhor para tudo. Eu espero, eu confio. Sim. Entende? Mesmo que tudo esteja dando errado. Mas eu confio no Senhor. Eu confio na tua palavra. Eu sei do que o Senhor já prometeu para mim. Eu confio na sua promessa. E não vou largar. Amém? Amém. Olha só. Ele quer que você ande em fé. Desista de você. Ele quer que você confie nele, dependa dele. Sim. Ele quer que a gente esqueça da gente. Esqueça das nossas vontades. Esqueça dos nossos desejos. E dependa dele. É verdade. Você que está aí do outro lado, aprenda a depender de Deus. Não fique confiando nos seus braços, não fique confiando no que você pode fazer e como que você vai fazer. Porque é aí que você está errado, é aí que a gente erra, é aí que a gente cai, porque a gente confia de quê? Na gente, Na em vez de força do nosso confiar braço. nele. E ele quer gerar isso dentro de você, dentro de mim, dentro do Elias. Ele quer gerar essa confiança, isso dentro do nosso coração, de confiar e depender dele. Então aprenda a depender dele. Amém? Amém. Olha só para você ver. Salmos 25, para você ler em casa também, meditar no Salmo inteiro. Eu vou falar em dois versículos. Está escrito assim, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Olha só para você ver que interessante. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Olha só para você ver. Deus meu, em ti eu confio. Não me deixes confundido. Por que criamos confusões?
Por que somos confundidos com as nossas ideias e colocamos os nossos parâmetros, as nossas fórmulas e nosso modo de ver o mundo como prioridade? Por que a gente acaba confundido? Por que nós damos tanto ouvido às coisas deste mundo? É muito mais fácil alguém chegar ali e falar assim, cara, deu certo pra mim, do que eu confiar em Deus falando assim, vai dar certo. É muito mais interessante eu olhar e ver que tem algo pronto do que eu ver que vou ter que construir algo. É muito mais interessante se ver algo pronto. Muito mais. É muito mais legal você dizer, falar assim, eu tenho controle, porque eu já sei como vai ser. É difícil depender de alguém que vai falar assim, fica no meu controle, porque eu sei o que é melhor para você. E não é como você quer, é como eu sei que vai dar certo. Entende? Sim. Então a gente tem que aprender, sabe? A confiar nele mesmo. A depender dele mesmo. Segundo ponto. Porque os caminhos de Deus não são os nossos. E os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Abre em Provérbios 25, 2 pra gente, por Provérbios. favor. Isto. Provérbios. Deixa eu ver aqui. Opa. Perdeu aí? Não, as páginas estão grudando. Não é porque eu não leio não, viu? É 25? Aham. 25, 2, por favor. 25:2 de Provérbios está escrito assim, ó. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é investigar tudo. Olha para você ver aqui, olha. Salomão está dizendo que nós, homens, somos detalhistas. Gostamos de enfeitar as coisas. A gente gosta de desenhar. A gente gosta de fazer um processo todo alinhado e desenhadinho. E Deus não precisa nada disso. Ele, quando ele quer trabalhar, ele da forma dele, ele faz da forma dele. Ele não precisa desenhar, detalhar nada. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos, são mais elevados que os nossos. Enquanto eu estou pensando que eu tenho que encher esse copo aqui, ele já está transbordando, fazendo 3, 4 copos diferentes. Uau, é verdade. Entende? E quando eu tô pensando em comprar um carro, ele tá falando assim, não, meu filho, eu vou te dar esse carro aqui que você vai ter para ganhar almas, levar pessoas para a igreja, fazer isso e isso para a célula. Entende? Enquanto o meu pensamento é pequeno, o pensamento dele é 3 vezes maior do que o meu, 4 vezes maior que o meu. Verdade. Então a gente pensa que a gente tá sendo que a gente tá pensando alguma coisa ou sendo num processo mais especial, que nossa imaginação é fértil, não, mas a imaginação de Deus é muito mais. Ela é muito maior, sabe? Ela é muito gigante, enquanto a gente é um minúsculo, né? Uhum. Minúsculo, na verdade. Mas Deus não está preso nisso, porque ele é Deus. Nós temos uma inclinação a explicar tudo. Mas a glória de Deus está nos mistérios. Olha para você ver. Abre Deuteronômio 29 para nós, por favor. Vamos lá. Hoje vocês estão aprendendo Bíblia, hein, velho? Hoje vocês vão guardar aqui. 29 está escrito assim, olha só para você ver. 29. Tá assim, desse jeito. As coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Olha aí para você ver. Deus, cara, ele tem coisas que ele nos revela. Sim. Tem coisas que ele nos revela, que ele sabe que tem que nos revelar, principalmente propósito. O propósito, ele deixa muito claro qual é o seu propósito aqui. E se você é um pregador, se você é um missionário, se você é uma pessoa que leva a palavra, ele já te mostrou qual é o seu propósito aqui. Uhum. Só que ele move. Por exemplo, você muitas vezes não sabe como que você vai chegar em outro, se você é um missionário, em outro país. Mas uma hora ou outra ele vai te enviar. Certo. E ele vai mover montanhas para que você chegue lá. Então ele vai enviar conexões divinas para você. O que é conexões divinas? Pessoas que vai te abençoar, que vai te levar até outro país, vai pagar sua passagem,
uma coisa que você menos estava esperando aconteceu. Porque ele move, ele não deixa de se mover, ele continua movendo, só que a gente não vê o mover dele, a gente não vê com quem ele vai agir, da forma que ele vai agir, porque ele não tem a obrigação Sim. de te mostrar o que ele vai fazer e como vai fazer. Só que ele vai fazer. Verdade. Ele vai fazer. Então, assim, Deus determinou que algumas coisas seriam ocultas de nós. E é nessa hora que achamos que Deus esqueceu da gente. E vem a dúvida na mente da gente. Porque nessa hora a gente fica pensando, será que Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esquece de ninguém. Por que tá dando tudo errado na minha vida? Nada anda pra frente. Entende? Uhum. E aí a gente começa a duvidar da palavra. Sim. Se ele já me deu a palavra, se eu já sei a palavra, eu sei que ele vai fazer, e a circunstância dizendo pra mim que não é e não vai dar certo, eu começo a duvidar do que ele já falou comigo. Sim. Do que Verdade. ele já me deixou claro pra mim. Sim. Entende? Aí o diabo aproveita dessas situações para ficar jogando na sua mente dúvida. Será que isso aqui aquilo era de Deus mesmo? Será que Deus falou aquilo com você mesmo? Será que era para você viver isso mesmo? Ou isso era de você? Entende? Isso. Então, quando você confia na palavra, tem a palavra no seu coração, entrega na palavra a Bíblia e tem a fé no que está escrito, você confia, você não duvida. Mesmo que venha as setas do inimigo te falando, Luiz, não era para você estar aqui não era para você estar fazendo isso não. Tá dando tudo errado aí, tá vendo? Você quis fazer tudo e achando que tava fazendo as coisas para Deus, tá dando tudo errado. Mas não, eu sei e confio no que Deus falou comigo. Então eu vou confiar na palavra dele e vou viver a palavra dele. Se conhecêssemos o caminho do vento, se conhecêssemos o osso se formando no ventre da mulher, se observássemos as águas e como ela brota e como ela tem a sua expansão, e quando no longo e vasto oceano ela preenche o findar do olhar, seríamos meros mortais. Estaríamos enfadados e cheios da vida, porque para nós tudo seria muito racional. Seria tudo muito fácil, entenderíamos de tudo e não teria sentido a vida. O interessante é quando eu questiono sabiamente a Deus e vejo que o osso foi formado, mas o importante é que aquele osso faz parte de uma vida, que o vento assoprado, ele sai do norte, vai para o sul, do leste para o oeste, ele me circula, ele faz o que faz, mas eu nunca conseguirei segurá-lo em minhas mãos. E ao mesmo tempo que ele traz a brisa, ele me traz o medo. Então ele não me deixa confortável no lugar. Ele me faz progredir. Em uma tempestade, a água, o vento e os ossos do meu corpo estão no mesmo ambiente. Mas eu não consigo definir como surgiram todos. Mas eu sei quem os criou. E isso para mim já basta. Top, velho, top. Eu até separei aqui um exemplo aqui para nós pensarmos. José do Egito. José do Egito, ele passou por muitas coisas, ele sofreu muitas coisas. Só que ele, Deus pequeno, ele já tinha promessa de Deus. Sim. Ele já sabia o que iria acontecer com ele lá na frente. Só que, para chegar lá na frente, ele tinha que passar por processos. Ok. Da mesma forma que a gente passa por processos. Você concorda comigo? Concordo. Só que José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito, na cadeia do Egito, Sim. sofrendo dentro da cadeia. De repente Deus começa a usar ele para ler sonhos das pessoas. E chega um momento, determinado momento, que o copeiro de Faraó Sim.
foi lá para ele interpretar um sonho dele. E quando ele chega de frente para o copeiro, ele fala assim, eu acho que ali naquele momento ele já estava sofrendo tanto, que ele falou assim, ó, quando você estiver lá perto de Faraó, você fala com o Faraó sobre mim, sabe? Lembra Pelo de amor mim de lá. Deus, lembra de mim. Nossa. Lembra de mim lá, sabe? Fala com o Faraó sobre mim lá e tal. E até esse momento, eu acredito muito que na mente dele ele já estava sofrendo. Ele estava meio que já desanimando daquilo que Deus já tinha falado com ele. Porque a gente chega num momento, todo mundo, não sei se você pensa assim comigo também, que eu acho que a maioria das pessoas tem esse momento. Chega num momento que ela começa a desistir das coisas, principalmente as coisas de Deus. Porque fica mais fácil você desistir das coisas de Deus do que você desistir de outras coisas. Então, José, naquele momento ali determinado, eu acredito que o coração dele já estava turbado, sabe? Sim. Nossa, eu vou morrer nessa cadeia. A promessa de Deus não vai se cumprir para mim. Não sei como é que vai ser, sabe? Mas Deus de quando José tinha sido jogado lá naquele calabouço lá, Deus estava movendo. Deus estava movendo. E quando quando o copeiro vai até José lá na cadeia, Deus usou. Sim. Ele moveu as circunstâncias para que o copeiro chegasse até lá. Sim. Para que ele interpretasse aquele sonho e ainda chegasse para Faraó. Porque Faraó precisava que interpretasse mais um sonho. Entende? Então, Deus vai movendo as circunstâncias para o nosso bem, Sim. ao nosso favor. Só que a gente muitas vezes, por nossa ignorância e nossa vontade das coisas andar mais rápido, o que a gente faz? A gente corre na frente dos bois. Com certeza. Aí a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos. E aí a gente para de depender de quem? De Deus. De Deus. E começa a depender de quê? Da gente. Isso. O filho sofre de 3 padrões. Ou o filho tem 3 padrões que ele não deveria sofrer. Depende. Você, filho, quando tem um pai, você obedece a primeira vez por medo. Você obedece a segunda vez por recompensa. E a terceira vez você obedece por amor. Sim. Nós, seres humanos, e eu posso incluir todo ser humano, é assim. Primeira vez você está obedecendo por medo. Às vezes obedecemos a Deus por medo. Nossa, se eu fizer isso, Deus vai me matar, cara. Vai castigar. Deus tá lá em cima de sniper, filho. Apontando pra minha cabeça. Vai ser o rat shot. Rapidão. Meu pastor, ele falou uma coisa que é engraçado, velho. Que ele fala assim, todo mundo tá achando que Deus tá lá em cima com a raquete. Sabe aquelas raquetes de matar pernilongo? Sei. Só que ele tá com uma raquetona gigante. Não é uma raquetinha, é uma raquetona gigante. Esperando você errar. Pra na hora que você errar, ele te dá uma raquetada. Isso. É isso. Porque a gente tem esse medo, cara. A gente tem medo de Deus. Tem. Entendeu? E não é pra gente ter medo de Deus. Mas a gente acaba sempre... Porque as pessoas colocam Deus como um ser mau. Sim. Um ser que tá só te esperando pra te condenar. Pra te humilhar. Vivemos numa era que é protagonista de uma história contada na era das trevas. Na era do obscurantismo, na época que a igreja estava sendo formada, primeiro, segundo, terceiro século, sim, e ali por diante, a coisa era meio mão de ferro, era meio... Você vai morrer queimado na fogueira como as bruxas, porque, olha, Deus está olhando. Não entendemos a graça. Sim. Não é que a graça me dá libertinagem, a graça me dá liberdade. Essa liberdade ela é pautada em Cristo. Se nele sou livre, nele tenho vida. Se nele tenho vida, a minha esperança nunca morre. E se a minha esperança nunca morre, há uma luz que ilumina o meu destino. E se ele está no final do meu destino, quer dizer que em todo o tempo ele esteve. Ele é tudo para mim. E sem ele, não sei viver. Sim. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não temerei, eu não voltarei. É porque o caminho que eu procuro para alcançar o sucesso
Às vezes é o questionamento. E o caminho de Deus é na observância da sua palavra. Eu posso questionar sem entender, ou posso observar entendendo. Entendendo que ele é maravilhoso. E retomando aquele meu raciocínio, a gente tem medo do Pai. Depois a gente faz por troca. Quantas pessoas que vai nos ver agora e está simplesmente, Deus, eu vou jejuar não sei quantos dias, campanha. A religiosidade faz isso, a religião faz isso. Campanha não sei quantos dias para me receber isso. Deus, eu vou fazer isso, vou deixar de fazer isso, aquilo. Deus sabe quem você é. Não vem mentir para Deus, filho. Ele te criou, ele te fez. E a maldade que você deixa te alcançar pelo desejo, pelo coração, está falando mais do que a sua vida. Você quer fazer trocas, uma barganha com Deus. Entendeu? Não é assim. Então essa é a segunda fase de um filho. E a terceira fase é pro amor. Por amor, Paulo, que começou chamando-se de apóstolo grandão, o mais inchado, Deus teve que dar nele um furinho lá para ele esvaziar. E por amor ele pregou o evangelho. Pedro, todos eles, apóstolos, cristãos, irmãos, quem tinha nome e quem não tinha, fez tudo para Deus por amor. E reconhecendo a obra magnífica de Cristo na cruz do Calvário. Sim. Porque é tudo por Ele e para Ele. Porque todas as coisas Ele fez. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O amor nos leva a isso. Quando questionamos assim, por que não vemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus em nossas vidas? É porque nós não entendemos ainda o que é o amor de Deus. Isso é top. Isso é maravilhoso. Então, cara, a gente tem que entender e ter essa revelação no coração, sabe? Dessas coisas, dessas verdades. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Terceiro ponto. O diabo também não consegue ver o mover de Deus. O agir de Deus está além do que o diabo também pode ver. Ele não entende também. Então, assim, ele não entende as estratégias de Deus. Sim. Ele não entende o que Deus tá, como Deus está movendo, o que Deus está fazendo. Entende? Sim. Muitas vezes ele acha que ele sabe. Só que o problema é o seguinte, que ele só acha. Porque enquanto ele está achando, ele está tentando mover, ele está tentando fazer. Muitas vezes Deus está usando ele próprio para nos erguer, nos levantar. Sim. A um lugar que a gente ainda não chegou, a uma maturidade que a gente não chegamos. Ainda não chegamos. Entende? Entendo. Tem circunstâncias que Deus permite o diabo fazer com a gente, que a gente passe, para nos levar a ter experiências que vai fazer a gente crescer espiritualmente. Sim. Que vai fazer a gente mover espiritualmente. Sim. Que vai fazer a gente ter uma maturidade espiritual maior. Com certeza. Entende? Então, assim, cara, nem tudo que você está passando, que você está sofrendo, é à toa. Pense sempre, gente, assim, eu estou passando por isso, por um crescimento meu, para uma maturidade minha. Entende? Isso é progressivo, isso é um processo. Tudo na vida é um processo. Então, muitas vezes você está passando por um processo, você não está nem sabendo, ou por alguma coisa que você não está sabendo, mas é um processo. Aprenda com o processo. Sim. Olha só para você ver que interessante. Em Matthew 4, verse 1. Que isso, rapaz? Não vou nem falar inglês, não. Mateus 4, 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? Monte. Não, deserto. Aí pra você ver, o que você falou no início aí? O diabo não sabe o quê? Repete aí. Ele não sabe as estratégias, ele não conhece o que Deus tá, o agir de Deus, o mover de Deus. O diabo não conhece. Versículo 4. Versículo 3. E aproximou-se dele o tentador e disse-lhe: se tu és o filho de Deus. Sim. Peraí. Ele não sabia os planos de Deus. Por que ele não reconheceu Jesus? É difícil ver um Deus se tornar homem? Sim. Mas mais difícil ainda para o diabo é compreender que o que ele está vendo não é normal.
não é muito natural. Não dá para chegar e falar assim, não, aquilo ali eu identifiquei, é Deus na Terra. É mais um para ele, é mais um filho do homem, é mais filho dos homens, é mais um filho de Deus na Terra, mas não dá para definir se é Deus. Aí ele quer pôr dúvida, porque nem ele sabe. Se ele consegue colocar dúvida em si mesmo, ele pode colocar dúvida no homem. Sim. Só que é o seguinte, o tempo vai passando e ele se desespera. Por que ele se desespera? Porque ele não consegue entender os planos de Deus e não consegue ver. Sim. Mas ele consegue ver que tudo aquilo que é plano de Deus, que ele não sabe, está acontecendo. Agora, onde vai dar, ele não sabe. Ele nunca sabe. Mas ele sabe que o sonho está sendo realizado. Continue a nadar. Continue a caminhar. E só escute e deixa Deus guiar o caminho. Verdade. Então a gente tem que saber, sabe? Entender que Deus não é obrigado a te contar nada. Tem as estratégias dele. Quem ele vai usar. Como ele vai agir. Você tem apenas que confiar nele. Abre em Efésios 3:8. Aproveita que você tá com a Bíblia aí. 3:8, do 8 ao 10. Efésios 3:2. Não, 3:8 ao 10. Ah, tá. Efésios 3, do 8 ao 10 está assim. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e mostrar a todos qual é a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha pra você ver. Deus não tem só um agir, ele tem uma multiforma. Você tem noção do que é uma multiforma? Ah, eu tenho. O que é uma multiforma? São múltiplas fórmulas e modos, a qual seria incompreensível de mensurar em palavras. Mas é inimaginável, cara. Agora, se tratando de Deus... É isso que eu tô falando. É tipo inimaginável. Você tentar imaginar Start uma top multiforma God. de Deus. Porque, cara, eu já tentei pensar, já tentei imaginar, já tentei, com meu raciocínio humano, pensar o que é uma multiforme. É como uma multiforme graça. Não, pois é. Não, tipo, você vai pegar formas. O que é uma forma? Isso aqui é uma forma. Um copo, uma taça, uma forma redonda. Redonda, meio oval, né? Isso. Mas existem várias formas meio ovais. Sim. Entende? Isso é uma multiforme. Só que, tipo assim, ele não tem só uma forma oval. Ele tem uma forma quadrada, redonda, triangular, tríplice coral e tríplice rodal. É tudo que você imaginar, cara. Tipo, Deus, ele é magnífico, cara. Ele é diferenciado, sabe? Ele é muito diferenciado. Então, olha só pra você ver. Deus está usando a igreja para jogar na cara do diabo a sua multiforme sabedoria. Eu gravo uma frase de Calvino aqui que é o seguinte: se Deus é tão pequeno para caber na sua caixinha, ele não é tão grande assim para resolver seus problemas. Eita, pegou, hein? Pegou aí? Anotou essa para agenda? Pois pode anotar aí. Se Deus ele é tão pequeno para caber na sua caixinha, ele não é tão grande para resolver seus problemas. Porque a gente gosta de colocar Deus numa caixa.
Sim. Então eu gosto de colocar Deus assim, ó, Deus, você pode vir só aqui nessa área da minha vida aqui, entendeu? Só na minha área sentimental, eu não quero que você trabalhe na minha área material, não quero que você trabalhe aqui na minha área familiar, não. Só no meu relacionamento. Ou então, não, Deus, trabalha só no meu relacionamento aqui e não trabalha na minha área familiar, na minha área sentimental, não. Precisa não, que aqui eu resolvo. Deixa aqui no peito do pai. O pai resolve. Só que aí, o que acontece? É aí que nós estamos fazendo o contrário. Em vez de entregar tudo pra ele, cara, nós estamos pegando ele pra nós. Entendeu? Desse jeito. E tentando resolver no nosso peito. Entende? Entendo. Então, assim, ele tá usando a própria igreja pra jogar na cara de Satanás a multiforme dele. Sim. Ele não quer só um pedaço da sua vida, ele quer sua vida por inteira. Então você que por acaso chegou nesse vídeo, não sabe nem como é que você chegou, meu filho, pode ter certeza que Deus te quer da forma que você tá. Ele quer conduzir sua vida inteira. Ele quer conduzir sua família, ele quer conduzir o seu trabalho, seus estudos, ele quer te dominar. E cara, isso não é ruim, isso é bom pra você. É a melhor escolha da sua vida. Se você escolher isso, vai ser a melhor escolha da sua vida. Mesmo você passando por todas as lutas que você passar. Mas vale muito a pena. Pode ter certeza que vai valer a pena. Os olhos conseguem contemplar aquilo que o coração traz por amor. Ame a Deus e você vai conhecer o caminho que Ele está criando para você. Então a sua pergunta, por que não vemos o trabalhar de Deus? Quando você amar a Deus de todo o seu coração, você vai ver o trabalhar dele. Ouvir, sentir. Porque Ele é como as águas, não do mar, mas do oceano. Quando você contempla, sem a tempestade, sem nada, ela é mansa e suave. Assim como a voz dele, ele é manso e suave. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Você vai ver o caminho de Deus. Estamos terminando, Luiz? Tá quase. Espera aí. Abre Lucas 22, 32 pra nós aí. Já estamos indo, hein? Aguenta a mãozinha aí. Só mais... Luke. Isso. 20 o quê? 22, 32. 22, 32. 22, 32. Sim, 22, 32 de Luke. Está escrito Isso. assim. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E aí? Só lê o primeiro pedaço do versículo de novo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não se desfaleça. Olha só. Deus, Jesus, ele roga pra gente para que a nossa fé não desfaleça. Ele quer que a gente viva em fé. Novamente, nós volta lá no início. É fé. É pela fé. Sim. Tudo se resume em fé. Então, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Justamente. Se você acha que Deus não está se movendo por você, que tá tudo dando errado, que sua vida não vai melhorar, que você não vai sair do barco do fundo que você enfiou, porque Deus não enfiou a gente lá, não, a gente que entra porque a gente quer, entendeu? A gente entra lá porque nós fazemos sempre as escolhas erradas. Então, cara, você que tá assistindo aí, e chegou até esse final desse vídeo, cara, dependa de Deus, creia em fé, cresça em fé, não desfaleça. Jesus quer você da forma que você está. Então entregue seu coração para Ele. Aí eu não tô falando de igreja não, meu querido. Eu tô falando de fé, eu tô falando de Deus para você. Entende? Jesus Christ. Então assim, creia. Amém? Para você que chegou até esse final de vídeo, não esqueça de dar aquele like para nós. Entendeu? Vai abençoar a gente demais. Se inscreva. Se inscreva no canal. Compartilhe. Aperta no sininho para você receber as notificações. E compartilha pra gente esse vídeo, amém? Para chegar em outras pessoas,
para outras pessoas serem abençoadas, serem edificadas, amém? E estamos finalizando. Para você pode ser noite, dia, manhã, mas aqui já tem a hora do almoço, parceiro. Tá na hora de Estamos comer, em Minas. né? Tá na hora de comer. E Minas, a comida é boa, viu? Meu Deus do céu. No dia que vocês virem pra cá, quem não é de Minas, ó, pode vir que vocês vão gostar da comida. A comida mineira é ótima. Mas aqui, gente, novamente, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Siga-nos nas redes sociais também. Isso mesmo, The Revolution lá no Instagram. Oficial, viu? Oficial, The Revolution. Entendeu? É esse mesmo. The.Revolution Oficial. Tá bom, galera? Muito obrigado. Até